Rise and shine, fighters, how are you? Espero que estejam bem, espero que tenham descansado um pouquinho nesse fim de semana, né? Uma semaninha aí sem a nossa aula de inglês. E vamos reiniciar aqui a reflexão a respeito dos textos, né? E interpretações de texto. Na última aula que nós tivemos, aí tivemos a prova, espero que vocês tenham ido bem. E anteriormente estávamos falando justamente sobre estratégias de leitura. Então, para dar continuidade nisso, nós trabalharemos hoje com os textos e seus detalhes. Alguns aspectos dos textos e os detalhes que devemos observar para que tenhamos uma interpretação de texto completa, né? Então, ali, coloquei aqui como grammar, elementos de retomada e estratégias de interpretação de texto. Então, falaremos bastante ainda sobre isso, ok? Gente, então assim, olha, fazendo um apanhado do que a gente está tentando se situar aqui, né? Que a interpretação de texto, ela é todo um conglomerado daquilo que você traz consigo, que é o seu background knowledge, né? Com aquilo que está sendo apresentado naquele momento que você está fazendo a leitura, né? Claro, e toda a carga emocional que vem junto ali naquele momento todo do vestibular. Mas vamos deixar essa parte do emocional fora por enquanto, vamos ser um pouquinho frio e calculista, certo? Aqui eu coloquei aqui alguns quotes, algumas citações de alguns linguistas e o que eles falam a respeito da interpretação de diferentes textos, né? Então, primeiro assim, ele inicia aqui, a língua é fundamentalmente um fenômeno oral. É, portanto, indispensável desenvolver uma certa familiaridade com o idioma falado e, mais especificamente, com a sua própria pronúncia, antes de se procurar dominar o idioma escrito. Então, assim, essa frase nos situa que eu preciso primeiro falar o idioma, que eu preciso dominar primeiro a habilidade oral para depois ler e escrever, né? Então, assim, eu escuto, eu reproduzo oralmente e depois eu passo a escrever e ler, que passa a ser o nosso processo natural, né? Se a gente pensar que a gente foi para a escola já falando, escutando muito bem, falando, tendo um vocabulário todo ali desenvolvido para iniciar a fase de alfabetização, faz todo sentido isso, né? Mas, levando em consideração que nós não temos esse tempo, porque nós estamos no terceiro ano do ensino médio, então a gente precisa, então, pensar em traçar estratégias para que vocês consigam compreender o texto e resolver a prova, né, de uma maneira mais rápida e mais assertiva. Uma outra citação que ele coloca aqui que eu achei bem interessante, que eu acho que é base para reflexão. Ele fala assim, que o exercício de leitura em inglês deve iniciar a partir de textos com vocabulário reduzido, de preferência com o uso moderado de expressões idiomáticas, regionalismos e palavras difíceis de rara ocorrência. Gente, então assim, a gente tem os textos do vestibular. Se a gente parar para pensar que a gente não lê o texto inteiro para resolver a prova, o texto passa a ser difícil? Não, porque você tem um objetivo, você tem uma estratégia ali adotada, talvez por um detalhe, talvez por uma questão gramatical que você já estudou. Então, esse é um exercício muito interessante, né? Então, de repente, para quem ainda não desvendou todo o texto, ainda precisa desenvolver melhor o seu inglês, essa é uma estratégia muito válida, na minha opinião. Começar com leituras mais simples, um vocabulário mais reduzido, e a partir daí ir trabalhando e aumentando o léxico de vocês. Por quê? Porque aí ele volta a falar aqui sobre um outro aspecto que é muito interessante também, e isso faz parte da leitura, né? Um outro aspecto também importante é o grau de atratividade do texto. Então, o fato de você ter textos reduzidos, e algo que é
assunto atrativo para você, né, faz com que você tenha uma leitura prazerosa, né? E nesse caso, no inglês, ele coloca aqui que não é recomendável o uso constante do dicionário, e eu concordo com ele. E esse, quando usado, deve ser de preferência de inglês para inglês. Por quê, gente? Senão a gente passa a ser tradutor, né? E não se apropriar de um vocabulário numa segunda língua, né? Então, a intenção toda é que vocês adquiram o conhecimento na língua inglesa e consigam absorver esse vocabulário no inglês mesmo, não para o português apenas, né? Mas que você compreenda e faça alguma relação à língua portuguesa, à sua língua mãe. A atenção deve concentrar-se na ideia central, mesmo que detalhes se percam, e o aluno deve evitar a prática da tradução. Então, olha só, lembra? É uma técnica de leitura que a gente falou aqui, né? Que é scan the text. Então, aqui tá falando do scanning, né? Então, a gente se concentra na ideia central, na ideia principal do texto, mesmo que os detalhes ali se percam, mas eu compreendi o todo do texto, né? Que vai um pouquinho contrário com a nossa estratégia de hoje, mas é importante que isso é um passo, é uma estratégia para você conseguir atingir o entendimento do texto. Aqui eu grifei assim, ó, o leitor deve habituar-se a buscar identificar sempre, em primeiro lugar, os elementos essenciais da oração, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Então, assim, durante todo esse trajeto na escola, o que vocês fizeram? Vocês, todos os anos, com certeza, que tiveram aula de inglês, foi falado, né, sobre sujeito, verbo e complemento. Então, o fato de você reconhecer essa estrutura no texto te facilita muito trabalhar e compreender o texto. A maior dificuldade nem sempre é entender o significado das palavras, mas sua função gramatical e, consequentemente, a estrutura da frase. É aí que mostra que grammar matters, ok? Então, olha só, aqui eu coloquei esse mind. Então, aqui eu coloquei esse mind map, ok? Representando justamente o exercício de ler, né? Combining reading strategies. Quais são, que o momento da leitura não é apenas uma reading strategy, né? Mas que aqui você tem before reading, quais strategies vocês usam, what strategies do you use? Lembra do previewing, exploring the layout, map it. Coloque numa anotação. During reading, underline keywords, skimming, scanning the text, map it. E after reading, fazer um sum up, fazer um brainstorming do que foi falado, answer questions, são estratégias de compreensão do texto, ok? Mas isso de uma maneira mais geral. O que o nosso livro nos traz a respeito da questão dos detalhes? Então, assim, a gente estava falando de interpretação de texto, de estratégias de leitura para que vocês tenham a compreensão geral do texto. Mas, como o nosso objetivo é fazer uma prova de vestibular, então a gente vai fazer o quê? O que o nosso livro nos traz em questão de estratégia e o que nós devemos prestar atenção nisso, né? Então, aqui ele fala assim, ó, a possibilidade de deparar-se com informações implícitas ou explícitas em texto nos leva a inferir sobre tópicos que neles estão ou nos leva a conclusões por meio do raciocínio, embasados em fatos ou indícios. Então, aqui, gente, a gente está falando da inferência, né? Você inferir sobre algo que está ali no texto, um dado, uma informação, né? Então, assim, quando a gente fala assim, cuidado com a distorção de interpretação, é porque muitas vezes a gente tende a interpretar algo que não está no texto, né? Então, que é algo que é de conhecimento geral, que é algo de conhecimento popular, né? Então, quando a gente está interpretando o texto, o quanto que a gente pode levar em consideração isso? Numa prova de vestibular, eu não posso levar tanto isso em consideração. Eu tenho que levar em consideração aquilo que está no texto, certo?
O número 2 ali está falando assim: como os textos de vestibular são necessariamente fragmentos de artigos, o olhar aos detalhes devem ser redobrados. Justamente nesse mesmo viés, pessoal, né? Então, a gente se limita a interpretar aquilo que está no texto, né? Então, é diferente quando a gente faz toda aquela interpretação de livros, em poesias, e trazer aquele fundo de conhecimento de uma vida inteira, né? O número 3, ele fala assim, ó: atenham-se sempre às informações e dados fornecidos pelo texto e não leve apenas em consideração seu conhecimento prévio e descontextualizado. Então, a questão de estar contextualizado ou descontextualizado é algo que é uma grande diferença, né? Chega a ser até perigoso a gente falar de algo que esteja descontextualizado. E como foi falado aqui, a gente trabalha com fragmentos, né? Então, de repente, a gente não tem toda a parte do texto ali para inferir algo com toda certeza que não seja um fato e uma informação. Outro fato que eles falam aqui para a gente tomar muito cuidado é com a questão de generalizar. O que só se refere a um grupo ou restringir algo que seja geral são equívocos que cometemos ao ler desatentamente. Então, o fato de você generalizar, um grupo, né? Acontece muito em textos que estão relacionados à medicina, a termos científicos. Então, assim, eles colocam uma porcentagem ali e de algo, por exemplo, 49%, 49% of the patients got COVID-19, 51% didn't, and 1% died. Né? Então, se você fala the most of, quando você tem expressões desse tipo, especially, the most of, the least of, são termos perigosos, né? Que a gente está generalizando, a gente está tendo que interpretar uma porcentagem, né? E ali a gente tem que escolher qual que é a mais correta. Então, provavelmente eles colocam uma que está correta, né? Mas que está com um termo mais, eu posso dizer, mais abstrato, né? E um outro que tem um fato real do texto. Então, eu vou escolher sempre aquela que tem informação no texto, ok? Pessoal, o que eu tô colocando então aqui que é o que é realmente necessário? Essa lista vai aumentar conforme as aulas vão passando, ok? Porque são dicas práticas. Então, assim, o que eu vou pegar mais firme hoje tá aqui, que é algo que vocês já trabalharam, né? E falar sobre as palavras de conexão, as word connections, ok? Então, olha só. A number 1, procure identificar os elementos essenciais da oração, o sujeito e o verbo, que a gente falou antes, né? É importante, porque pode-se dizer que o pensamento em inglês se estrutura a partir do sujeito, e aí em seguida vem o verbo, o complemento e os adjuntos. Então, para uma boa interpretação de textos em inglês, não adianta reconhecer o vocabulário apenas, é preciso reconhecer e compreender a estrutura, e para isso é de fundamental importância, a identificação do verbo e do sujeito. Então, gente, em inglês, a dinâmica é essa, né? Eu posso ter todo o vocabulário do mundo. Se eu não souber de quem que eu estou falando, quem está no texto, o que está acontecendo, eu não vou saber do que se trata. Ele não vai ser coerente, né? Não se atrapalhe com substantivos em cadeia. Leia-os de trás para frente. Essa é uma técnica muito interessante. Quem tem dificuldade de ler essas locuções, essa é uma técnica muito interessante. Vocabulary Comprehension Test. Teste de compreensão de vocabulário. Raramente sai errado isso, né? Cuidado com o sufixo ing. A gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos, então Wait Up is Coming Soon. Familiarize-se com os principais sufixos. Também trabalharemos isso nas próximas aulas.
E não se deixe enganar pelos verbos preposicionais. Gente, olha só que palavra linda, né, aqui em português. Verbos preposicionais, nossos queridos e chamados e amados phrasal verbs, né? Que nada mais é do que um verbo e um particípio, uma preposição que vem depois, ok? Mas com um sentido totalmente diferente, né? E aqui no number 6, que eu acredito, por isso que está bem destacado, procure conhecer bem as principais palavras de conexão, words of connection ou words of transition. São conjunções, preposições, advérbios que servem para estabelecer uma relação lógica entre as frases e ideias. Gente, é isso que dá coesão, é isso que dá fluência no texto. Então, é realmente muito importante a gente dominar essa parte, esse vocabulário. E para isso, eu coloquei aqui a questão toda, né, que ele traz como entendimento dos detalhes, que são os elementos de retomada, né? Então, assim, no texto, muitas vezes aparece um this, um these, um that e um those, um so, such, e verbos auxiliares como do, did, have, had. Mas assim, você fala, tá, isso é verbo, é o quê? Né? Aí, conforme você lê o texto, ele te dá a entender que ele retomou algo que foi dito anteriormente. Então, muitas vezes, esses elementos de retomada, eles voltam no texto, né? Ele tem a função justamente de trazer essa coesão textual e evitar repetição, né? Lá no livro, conforme vocês vão olhar os exercícios, vocês vão pontuar, tá, esse é o caso de um elemento de retomada, né? Que é para não falar novamente ou do sujeito ou do fato em si, ou que o que estava acontecendo foi utilizada uma dessas palavras, ok? Então, aqui eu coloquei a definição dela para vocês. São palavras que retomam ou introduzem referências a itens que são abordados repetidamente ao longo do texto, né? Então, justamente para evitar a redundância. Guys, então assim, olha, uma das coisas que eu achei muito legal, eu coloquei aqui 2 links que eu acredito que vocês estejam, assim, com vontade de aprender um pouco mais, de se testar mais. Eu coloquei 2 textos aqui, 2 sites que têm uma referência muito boa em relação a elementos de retomada, em relação a transition words e connection words, ok? Words of connection. Esse cara aqui, ele é